O que é sexo na vida do casamento parceria? Tá dentro do relacionamento parceria. Coloquei assim, anota aí. No sofá, alinhamos os nossos sonhos. Anota aí, quando você toma uma água. No sofá, alinhamos os nossos sonhos. Na mesa, vírgula, os nossos pensamentos. Olha que bonito isso, ó. No sexo, vírgula, os nossos corpos. Então, para mim, gente, casamento é essa união gostosa de dois indivíduos. Para mim, a gente nunca passa a ser um só corpo, a gente continua sendo dois corpos caminhando juntos, tá? E nesse caminhar junto, a gente se alinha, a gente se entrelaça, a gente se conecta. No sofá, eu tô fazendo referência ao momento de conversa. Talvez para você é em outro lugar. Mas é o momento que vocês estão conversando, compartilhando os sonhos de vocês. Ah, eu quero viajar para Las Vegas, eu quero conhecer Paris, eu quero me tornar médica, eu quero salvar casamentos, eu quero que meus filhos sejam muito bem-sucedidos. São sonhos. É aquele momento que você conversa com seu parceiro, seja o seu namorado, o seu marido, e você compartilha aquilo que você quer e ele compartilha o que ele quer. Isso é muito importante para a relação. A gente precisa saber onde está a cabeça do outro, onde estão os sonhos do outro, para a gente ser parte daquilo. Então, a gente precisa ter esse momento, que é o que eu explico lá na aula 3 do módulo 5, momento de criar as rotinas. Então, no sofá, a gente alinha os nossos sonhos. Na mesa, ou seja, para mim é quando a gente está jantando, né? A gente está no jantar, só nós dois, a gente alinha os nossos pensamentos. Como que a gente vai chegar lá em Paris? Como que a gente vai fazer nossos filhos serem bem-sucedidos? Como que a gente vai conhecer Las Vegas? Como a gente alinha os pensamentos? O que eu penso da política, se for o caso de pensar sobre política, se vier o caso no nosso dia a dia, né? O que eu penso sobre a mãe dele estar com problema tal? O que eu penso sobre minha mãe estar com problema tal? É onde a gente alinha os nossos pensamentos. E aí, para culminar isso tudo, para fechar isso tudo, no sexo, é onde a gente alinha os nossos corpos. É onde vai fazer com que tudo isso agora feche. Então, ali, no nosso momento íntimo, né? E para quem está saudável, é sexo, sim, não é ficar de conchinha, não é ficar fazendo carinho. Isso se você tiver um momento doente, se você tiver um momento passando por uma dificuldade muito grande, um momento de uma dor física, um momento de um resguardo, um momento, sei lá, esses momentos, aí a gente pode falar de contato íntimo, de carinho e tudo mais. Mas se você está saudável, eu estou sim me referindo ao sexo, onde um entra dentro do outro, de uma forma ou de outra, e vocês se conectam, se entrelaçam, fechando ali uma conexão que o seu marido não tem com ninguém mais. Então, ele pode até compartilhar os sonhos dele, os pensamentos dele com a colega do trabalho, com o colega do trabalho, com o melhor amigo dele, com a mãe. Mas esse último laço, esse último, né, essa última fechadura ali na porta que você clica e conecta é só com você. E ali é que faz, é nessa conexão que você cria uma coisa completamente diferente do que você e ele têm com outras pessoas. Então, você não pode subestimar isso. Porque se você deixa isso de lado, você faz com que seu casamento se torne um outro tipo de relação. E tudo bem se você quiser fazer isso, só que você não vai ter um casamento parceria mais, você não vai ter um casamento mais. Você vai ter um amigo, uma amizade, ou um colega, ou um sócio, se você tem um negócio com seu marido, né? Acaba virando uma relação de sociedade. Mas se você quer manter o que eu chamo de casamento, que é aquele lugar que vocês vão se juntar, e vocês vão se fortalecer, e vocês vão se multiplicar, fazendo 1 mais 1 ficar igual a 3, você precisa fechar com o sexo. E é óbvio que não é só o sexo que fecha isso. Como eu falei, você tem que compartilhar os sonhos, os pensamentos e fechar com o sexo, tá? E isso tudo tem que ser feito de forma constante. Aí vem aquela introdução que eu falei lá no começo, que eu falei uma coisa que parecia que não tinha nada a ver, né, da yoga. A mulher lá da yoga, ela conseguiu o sucesso dela com o canal dela do YouTube, porque ela foi consistente. Você precisa ser consistente nessas 3 coisas também. Não adianta falar, não, mas o que eu gosto mesmo é de conversar com ele. Ah, é ótimo conversar com ele, o sexo, ai, não quero fazer. Ou então, o que eu gosto mesmo é de dar para ele. Ah, o sexo é bom, mas conversar com ele, ah, ele é um saco. Não adianta. Você não vai ter um casamento se você não tem a conexão dessas 3 áreas, tá? Sonhos, pensamentos e corpos. Corpos
entrelaçados. Carinho, massagem, encostar. Você pode fazer isso com outras pessoas. Você pode ir na massagista, pegar uma massagem e ficar lá, ela ficar encostando no seu tempo inteiro. Agora, o sexo é o único lugar que a gente entrelaça de uma forma que a gente não faz com outras pessoas, tá? Então, o conectar dos nossos corpos é essencial e é pilar dentro de casamento e parceria.